Bootuber, uma espécie de criador de conteúdo que está na moda na sociedade, que dá voz e movimento a um avatar, e entre eles uma presença que goza de uma popularidade avassaladora no momento, Susu Sugjini, uma famosa Bootuber que possui mais de 1 milhão de inscritos. Em suas transmissões, sua atitude se destaca por ser a de alguém insolente e descarada. Por outro lado, temos nosso protagonista, Sirota, um estudante comum. Apesar disso, há alguns meses ele conseguiu sua primeira namorada. No entanto, nem tudo é alegria em sua vida, pois, infelizmente, ele perdeu sua mãe e, para piorar a situação, sua família tem uma enorme dívida a pagar. Por isso, ele destina parte do dinheiro que ganha em trabalhos temporários para a comida, para que seu pai, que passa o tempo todo trabalhando, tenha menos preocupações, embora também queira fazer sua namorada feliz. Por essa razão, ele planeja trabalhar meio período durante as férias de verão para economizar dinheiro para os encontros e para que ambos aproveitem suas primeiras férias como casal. Com essa ideia em mente, Sota abre a porta da sala de aula e chama sua namorada, Kusumi, para propor que conversem sobre os planos para o encontro durante as férias. Kusumi, com um tom desdenhoso, pergunta do que ele está falando, porque não há como ela gastar suas valiosas férias com algo que não seja o seu verdadeiro amor. Essas palavras deixam Sota em choque. Mas Kusumi continua e diz que, no máximo, ele deveria se comportar como sua carteira, acrescentando que ele deveria procurar um trabalho meio período fora da cidade para ganhar dinheiro para ela. Sem acreditar no que acabou de ouvir, Sota, desesperado, pergunta se isso é uma brincadeira, afinal, ele é o namorado dela. Kusumi então explica que ele não é seu namorado, mas sim uma carteira e um carregador de malas, porque não há como ela namorar sério com ele. Ainda incrédulo, Sota se pergunta se realmente nada foi a sério. Todas aquelas saídas juntos, aqueles encontros ocasionais, será que tudo foi uma mentira? Alterado, Sota exige uma explicação sobre por que ela aceitou sua confissão. Kusumi, bocejando, diz que foi apenas para passar o tempo. Além disso, pergunta se ele realmente achou que tinha alguma chance com ela, a filha do presidente, porque, ao contrário dela, ele não tem nada de especial. Ele nem é alto, nem tem um rosto atraente. Ela pensou que pelo menos Sota poderia servir como carteira, mas descobriu que ele não tinha dinheiro, sendo apenas um personagem secundário sem nada. Kusumi não consegue evitar rir após dizer isso. Sota, cheio de frustração, só consegue rir diante da realidade enquanto pensa em como era o único que estava realmente apaixonado. Kusumi, sem parar, diz que se pelo menos ele fosse tão popular quanto essa garota, ela não se importaria em tê-lo como namorado. Sota se pergunta a quem se refere. Kusumi mostra o celular e diz que essa garota é Isuzu Wayne. Ela é a streamer mais popular do momento e sua favorita sem dúvida, porque Isuzu é alguém adorável. Sota concorda porque também acha que Isuzu é adorável. Kusumi diz que não acredita que ele entenda porque ela é tão famosa que na próxima vez cantará a música tema de um filme. Embora Sota também soubesse disso, Kusumi fica surpresa, pois não acredita que até mesmo um idiota como ele saiba disso, o que reforça sua crença de que Isuzu é uma verdadeira influenciadora. Após dizer isso, Kusumi vai até seus amigos para mostrar o quão incrível Isuzu é. Ela expressa o quanto gostaria de conhecê-la pessoalmente, nem que fosse uma única vez. Ao ouvir isso, Sota tenta dizer algo, mas imediatamente se arrepende, pois é algo que não deveria dizer. Kusumi, por sua vez, diz que de qualquer forma não tem intenção de sair como um perdedor sem valor, porque ela já tem um namorado de verdade. Essas palavras deixam Sota perplexo e ele pergunta se isso significa que realmente nunca teve chance. Kusumi responde que essa possibilidade nunca existiu, achando agradável que ele entenda seu lugar. Sota, decepcionado, se retira em meio às zombarias dos amigos de Kusumi. Mais tarde naquele dia, enquanto cozinha, Sota pensa em como foi patético que um cara sem valor como ele desejasse ser o número 1 de alguém. Sem dúvida, foi muito ambicioso da parte dele. Após suspirar, comenta que sempre achou que ela era uma garota legal, além de ser tão brilhante. No entanto, tudo foi uma mentira. Isso o leva a pensar que, daqui pra frente, ele deve viver como uma planta e se concentrar apenas em sua família. Esses pensamentos, porém, são interrompidos por uma voz que pergunta se ele realmente acha que pode assistir a transmissão dela de graça. A voz pertence a Isuzu Wayne, que zomba de seus espectadores dizendo que o dinheiro que eles não gastam por não terem namorada deveriam gastar com ela, embora ela não pretenda agradecer se o fizerem. Enquanto assiste a transmissão de Isuzu num tablet, Sota pensa em como é incrível que até mesmo as gals a admirem, embora também se surpreenda com quão boa ela jogando. Pensando bem, os superchats basicamente são gorjetas, mas se alguém dissesse me dê dinheiro num restaurante, seria demitido.
No caso de Suzu, no entanto, os superchats continuavam chegando apesar da sua atitude. E, se não bastasse, Isuzu zomba deles dizendo que vai gastar o dinheiro que eles ganharam com tanto esforço em jogos de gacha e, com uma risada debochada, pergunta o que acham disso. Isso é muito diferente do que outros streamers costumam fazer, que geralmente agradecem as pessoas que doam, supostamente para chamar a atenção dos espectadores e incentivá-los a voltar na próxima vez. Mas Isuzu é diferente. Ela apenas se despede e encerra a transmissão sem dar nenhum agradecimento. Embora alguns apoiem essa atitude, os comentários negativos não tardam a aparecer. Há pessoas que se perguntam quem é essa garota grosseira ou como ela não se dá o trabalho de agradecer pelas doações. Embora Sota já esperasse esses comentários, ele não pode evitar se preocupar. No entanto, ao ver que a transmissão estava prestes a terminar, ele pega um prato de comida e começa a subir as escadas, pensando em como Isuzu, apesar da sua atitude, na verdade é uma boa garota. Ao chegar ao seu destino, bate na porta e chama Isuzu, dizendo que a comida está pronta. Isuzu Wayne, também conhecida como Shiojiri e Isuzu. Após abrir a porta, Sota parabeniza pela transmissão. Isuzu, ao vê-lo, corre na sua direção enquanto o chama de irmãozinho. Ao alcançá-lo, o abraça com força, e embora Sota diga que é perigoso porque ele poderia derrubar a comida, Isuzu diz que está muito feliz e agradece por ter trazido a comida. Na verdade, Isuzu gosta muito de Sota. Pode-se dizer que ela é uma brocon. Essa rotina é praticamente o dia a dia deles, mas naquele dia havia algo diferente, porque Isuzu havia esquecido de encerrar a transmissão e o monitor dela exibia comentários cheios de dúvidas depois que todos ouviram a voz de Sota. Pensando bem, isso foi um acidente infeliz. Shiojiri, também conhecida como Suzu, tem 15 anos, um ano mais nova que nosso protagonista. Atualmente, ela está no 3º ano do ensino fundamental. No entanto, por certas razões, ela não frequenta a escola no momento. Além disso, trabalha como BTuber. Apesar disso, ela é uma garota muito tímida que quase sempre fica em casa. Quanto à sua aparência, ela tem um belo cabelo prateado, pele muito branca e uma aparência que não parece japonesa, com olhos de tom esverdeado. Izu, como sua aparência sugere, é mestiça, metade russa e metade japonesa. Por outro lado, Sota tem cabelo e olhos pretos, um japonês puro. Claramente, Izu e ele não compartilham o mesmo sangue, são apenas irmãos por parte de um casamento. Como parece, a situação familiar deles é um tanto complicada, mas não entraremos em detalhes agora. Voltando à descrição de Izu, ela é pequena, mas ainda assim tem um corpo bem proporcionado, o que costumam chamar de uma loli com seios grandes. Se Izu aparecesse em público, 10 de 10 pessoas a considerariam uma jovem linda, algo com o qual Sota concordaria, embora sua atenção seja desviada para o monitor de Izu, onde algo ainda estava se movendo. No entanto, ela chama a atenção para agradecer por ter trazido a comida até seu quarto. Sota diz para ela não se preocupar, pois sabe que ela não gosta de sair do quarto. Essa resposta deixa Izu feliz, porque ele sabe tudo sobre ela. Sota pede que ela coma tudo. Diante disso, Izu, com uma atitude fofa, diz que se o irmão não a alimentar, ela pode deixar algo no prato. Após pensar por um breve momento, Sota concorda em alimentá-la, afinal, ele não consegue dizer não. Essa resposta deixa Izu feliz, que o agradece com entusiasmo. Enquanto alimenta Izu, Sota comenta que poderia ser considerado uma pessoa indulgente, mas não consegue negar nada à sua irmã. Embora não tenham o mesmo sangue, ele não pode evitar achá-la adorável, e justamente por isso não quer fazer nada que a leve a odiá-lo. Após terminar de comer, Izu diz que está satisfeita, mas Sota aproveita que ela está deitada em seu colo e diz que quer falar sobre a transmissão dela de mais cedo. Animada, ela pergunta se ele realmente assistiu à transmissão. Sota responde que sim, mas menciona que, embora possa soar meio duro, ele acha que ela deveria parar de dizer coisas horríveis às pessoas que assistem às suas transmissões, mesmo que isso faça parte do seu personagem. Essas palavras surpreendem Izu, mas Sota continua, dizendo que todos dedicam tempo para assistir às suas transmissões e gastam o dinheiro que tanto custa ganhar com ela. Por isso, ela deveria ao menos agradecer às pessoas que comentam e doneiam. Izu, ao ouvir isso, se apressa em explicar que faz isso porque o público gosta desse personagem. Sota diz que entende, pois sabe que ela na verdade é uma boa pessoa. Izu então pergunta se ele está dizendo isso por causa dos comentários negativos. Sota confessa que não suporta ver as coisas horríveis que dizem sobre ela nos comentários. Apesar de entender os sentimentos de Sota, Izu, preocupada, menciona que se não agir como o público quer,
não receberá os superchats. Sota, preocupado, diz que mesmo assim ela não precisa carregar esse peso sozinha. Iso, também preocupada, menciona que ele também está fazendo sua parte e mantendo a sua bolsa de estudos. Sota responde com um sim, mas acrescenta que ainda está com as melhores notas, então ele não terá que devolver a bolsa e ela não precisa se preocupar. Iso então diz que isso não está certo, porque manter notas perfeitas o tempo todo é difícil. Além disso, ele lava a louça e cuida das tarefas domésticas no lugar do pai. Somado a isso, ele cuida dela, o que o faz estudar até tarde na noite e ela se preocupa que ele adoeça. Ao ouvir isso, Sota segura a mão dela e diz que está tudo bem, acrescentando com um sorriso que o irmão de Iso é forte, então ela não precisa se machucar ganhando dinheiro. Após uma pausa, Sota agradece e diz que também a ama muito. Essas palavras fazem Iso soltar risadinhas. Vendo essa cena, Sota não resiste em acariciar a cabeça dela. No entanto, esse momento adorável é interrompido quando o telefone de Sota toca. Ao verificar, ele vê que é Kuzumi ligando. Ele decide não atender, afinal, acabou de ser rejeitado. Iso, preocupada, pergunta se ele não vai atender. Sota responde que não. Iso então pergunta quem é. Sota diz que é apenas uma colega de classe. Confusa, Iso pergunta por que ele não atende então. Após um momento, Sota confessa que é a pessoa que o rejeitou. Essas palavras pegam Iso desprevenida, mas imediatamente sua atitude muda. Com um olhar mais ameaçador e um pouco irritada, ela pergunta por que ele foi rejeitado. Sota, sem querer entrar em detalhes, responde que, em resumo, ela disse que gostava de outra pessoa. Surpresa, Iso não consegue evitar elevar a voz, e irritada pergunta o nome dessa garota desprezível. Sota, sem entender, pergunta por que ela quer saber o nome dessa pessoa. Iso, aproximando-se mais dele, insiste em saber, sem dar opções. Sota diz que se chama Kizugaba, ou melhor, Kizugaba Kuzumi. Imediatamente, Iso começa a chamá-la de lixo, mas Sota interrompe com um leve tapinha na testa, dizendo que já havia pedido para ela não falar mal de outros. Iso se desculpa, embora Sota também agradeça por ela se irritar por ele. Essas palavras enchem Iso de felicidade, e ela não resiste em dizer que seu irmão é uma pessoa muito boa, e isso é algo que ela gosta nele. Mas nesse momento, Sota nota que o telefone de Iso está vibrando. Ele pergunta por que ele está vibrando o tempo todo. Ao verificar, ela fica paralisada. Sota preocupado pergunta o que aconteceu, mas ela só consegue dizer, a transmissão. Confuso, Sota pergunta o que há com isso. Completamente nervosa, Iso desliga a transmissão. Sota fica atônito ao ouvir isso. Enquanto isso, a transmissão está cheia de comentários de todos os tipos, mas há um que se destaca, dizendo que na classe ao lado há uma garota chamada Kuzumi. Preocupado, Sota verifica seu telefone e vê que tem 53 chamadas perdidas e 28 mensagens de Kuzumi, que, irritada, diz que seu nome está exposto nacionalmente. No entanto, sua atenção se volta para Iso, que o cola preocupado. Ele aproxima-se e no monitor vê uma mensagem que diz que se a tal Kuzumi vai à mesma escola, significa que também poderiam descobrir quem é o irmão de Iso. Isso faz com que ambos entrem em pânico. O monitor de Isuzu exibia comentários de alívio por ela ter percebido que ainda estava ao vivo, enquanto outros achavam adorável a Isuzu nervosa. Soa imediatamente sugeriu que ela encerrasse a transmissão. Completamente nervosa, Isuzu finalizou a transmissão, mas, quando tudo parecia resolvido, o telefone de Isuzu tocou, assustando ambos, que ainda estavam tensos. Isuzu atendeu o telefone, tentando se manter calma. No entanto, a pessoa do outro lado da linha disse que eles estavam em grandes problemas. Ao ouvir isso, Isuzu saiu do quarto enquanto se desculpava com a pessoa com quem falava. Soa, vendo isso, só pôde lamentar, pois, sem dúvida, aquilo era um grande desastre, já que todos ouviram a conversa. Além disso, eles expuseram o nome de Kizogawa na internet, e Soa temia que ela fosse descoberta. No entanto, lembrando do sorriso de Isuzu, ele mencionou que, mais importante que isso, ele se perguntava se poderia fazer algo caso isso afetasse a carreira de Isuzu. Na manhã seguinte, preocupado, Soa foi até o quarto de Isuzu e notou que, pelo visto, ela passou a noite inteira ao telefone. Após bater na porta, Soa entrou no quarto de Isuzu. Ao vê-lo, Isuzu se aproximou para se desculpar. Vendo essa cena, Soa só conseguia pensar em como Isuzu, que era uma pessoa alegre, agora parecia abatida. Provavelmente seu empresário a repreendeu, e ela devia estar cheia de remorsos e arrependimentos. Conhecendo a personalidade dela, Soa sabia que ela estava mais preocupada com os outros do que consigo mesma. Tentando animá-la, Soa colocou a mão na cabeça de Isuzu e disse para ela não se preocupar, pois todos cometem erros. Mas o mais importante é o que fazer depois. Entre preocupação e admiração,
Izuzu mencionou que essa atitude gentil de seu irmão era algo que ela gostava. Soa, por outro lado, preocupado, perguntou se ela agora estava em apuros. Com a voz entrecortada, Izuzu respondeu que sim, porque o seu personagem havia sido exposto. Ao ouvir isso, Soa presumiu que ela seria demitida, e, irritado consigo mesmo, lamentou por não ter sido um bom irmão e não ter percebido que ela não havia encerrado a transmissão. Mas esses pensamentos foram interrompidos por Izuzu, que, apontando para o telefone, disse que, apesar de tudo, o número de inscritos dela havia aumentado para 1,25 milhão. Isso deixou Soa confuso, que perguntou se ela não tinha dito que recentemente havia chegado a 1 milhão. Izuzu então respondeu que sim. Além disso, ela acrescentou que, em uma única noite, ganhou 250 mil inscritos, porque o acidente na transmissão viralizou. Mais perdido do que nunca, Soa perguntou do que ela estava falando. Com entusiasmo, Izuzu explicou que todos compartilharam a transmissão, e graças a isso, a agência não iria demiti-la. Ao ouvir isso, Soa caiu no chão, enquanto lembrava que Izuzu havia mencionado que levou 3 meses para chegar a 1 milhão. Mas, em uma única noite, ela ganhou 1/4 de milhão. Preocupada, Izuzu se aproximou de Soa, desculpando-se por causar problemas. No entanto, Soa tranquilizou, dizendo que ela era uma pessoa incrível. Surpresa, Izuzu, com um sorriso, disse que o único incrível era ele, e mostrando o celular, apontou que a tendência atual nas redes sociais era o acidente da transmissão. Mas, acima de tudo, o irmão de Izuzu, Bin. Confuso, Soa perguntou do que se tratava, e Izuzu explicou que estavam falando dele. Isso fez Soa levantar a voz, mas Izuzu mencionou que, como ele era seu irmão, todos o chamavam de irmão de Bin. E com uma atitude mais tímida, disse que seu empresário fez uma proposta. Perguntaram se ele gostaria de ser um BTuber. Ao ouvir isso, Soa, gritando, perguntou se era sério, pois não se via como um BTuber. Izuzu respondeu que sim, e acrescentou que, embora não gostasse da ideia dele se tornar popular, porque ele era só dela, todos nos comentários estavam pedindo por ele. Apesar de preocupada, ela também mencionou que sabia que ele tinha muitas coisas para fazer, então entenderia se ele não pudesse. Mais calmo, Soa pediu que Izuzu mostrasse os comentários. Assim, ele viu que havia vários comentários de apoio a ele, mas o que mais lhe importava eram os comentários das pessoas que antes criticavam Izuzu, porque agora apoiavam ela. A opinião delas parecia ter mudado. Pensando melhor, os haters estavam começando a ver Izuzu de forma positiva. Provavelmente o acidente mostrou o lado gentil dela. Se esse fosse o caso, agora era o momento perfeito para mudar a imagem de Izuzu Bin. Chegando a essa conclusão, Soa com um sorriso Mencionou o que fará. Izuzu acha essa decisão incrível e imediatamente envia uma mensagem para seu empresário. No entanto, um pouco preocupada porque agora ele será um BTuber, pergunta a Soa se após sua estreia ele ainda será só dela. Sem entender exatamente o que ela quer dizer, Soa responde com um claro, o que provoca um grande sorriso em Izuzu. Assim, os dois batem as mãos em um high five, prometendo se esforçar juntos. No dia seguinte, Soa explica a uma amiga como acabou se tornando um BTuber. A garota, chamando-o de Soa sem rodeios, diz que sem dúvidas ele é um idiota. Dito isso, começa a apontar seus erros, como por exemplo ter pensado que realmente estava namorando Kisogava. Além disso, provavelmente toda a escola descobriu que ele é irmão da famosa Izuzu In. Ele está tão encrencado que até ela, sua amiga de infância, está preocupada com ele. Embora ela tenha razão, Soa diz que se ela só veio para zombar, pode ir embora. Mas a garota responde que um bom funcionário não deveria dizer isso a um cliente. Essa garota é Akimatsu Ko, sua colega de classe e amiga de infância. Como moram no mesmo bairro, eles se conhecem desde pequenos, e como se não bastasse, sempre estudaram nas mesmas escolas. O Tako também se destaca nos esportes, a ponto de ser titular do time de basquete no seu primeiro ano. Por outro lado, nosso protagonista Soa apenas trabalha na cafeteria do pai, mas mais como uma ajuda, já que não recebe salário. Mudando de assunto, ele pergunta ao Tako como ela descobriu que ele é irmão de Izuzu In, já que não revelou seu nome nem seu rosto. Sem rodeios, ela respondeu que foi pela voz. Isso deixa Soa confuso. Então, o Tako explica que assim que ouviu sua voz, soube imediatamente, porque ele sempre teve uma boa voz. Isso é um pouco difícil de acreditar para Soa. Twig. Ele menciona que é incrível o vínculo especial que amigos de infância têm, já que ela reconheceu sua voz. Visivelmente corada, o Tako diz que não é só por serem amigos de infância, mas Soa não capta a ideia e ela, irritada, o repreende por ser tão distraído. Mudando de assunto novamente, ela o avisa que deve se preparar, porque agora estão de férias por causa dos exames, mas quando voltarem para a escola, ele será bombardeado com perguntas, já que os garotos que quiserem se aproximar de Izuzu In vão enchê-lo de interrogatórios. Isso preocupa Soa, mas ela continua.
O Tako menciona que, além disso, seu irmão estreou com o VTuber, e isso vai surpreender até mesmo seu pai. Soa reconhece esse fato. Então, preocupada, o Tako pergunta se ele conseguirá equilibrar tudo com a escola. Embora Soa não tenha certeza de que poderá lidar com tudo, ele responde que já decidiu seu destino. O Tako aceita isso, mas quando está prestes a dizer algo mais, um homem com uma presença imponente entra na cafeteria. Tanto Soa quanto o Tako se perguntam por que alguém tão assustador acabou de entrar. Mudando de cena, vemos uma garota tocando piano, mas o som é interrompido pelo toque de seu celular. Ela atende e, após ouvir o que disseram, não consegue evitar elevar a voz. Irritada, ela menciona que está no meio da sua prática de piano, e embora outra pessoa não tenha terminado de falar, ela encerra a ligação. No entanto, não pode evitar sorrir enquanto se pergunta se aquela pessoa realmente é uma promessa para o futuro, algo que ela acha interessante. Voltando ao nosso protagonista, o homem de terno pergunta se ele é Soa. Visivelmente nervoso, ele responde que sim, enquanto em sua mente se pergunta se seria um cobrador de dívidas da cafeteria. Será que o venderiam ou algo assim? Após confirmar sua identidade, o homem diz que veio buscá-lo. Com isso dito, ele começa a procurar algo e Soa só consegue imaginar o pior. Mas, contra suas expectativas, o homem estende um cartão de visita e menciona que foi enviado pelo presidente da 812 Production. Soa não reconhece a empresa. Por outro lado, o Tako não consegue conter um grito de empolgação ao reconhecer o nome. E animada, explica a Soa que essa é a maior agência de VTubers, onde Zuzu Ben trabalha. Ao ouvir isso, Soa sorri, pois é a agência da sua irmã. No entanto, ele pergunta se não é por causa dela o que querem. O homem de terno pergunta se Zuzu não mencionou nada porque eles querem conversar mais sobre VTubers com ele, e ela indicou que poderiam procurá-lo hoje. Ao ouvir isso, Soa imagina Zuzu a desculpando, pois certamente ela não disse nada de propósito. Após suspirar, ele responde que não sabia de nada. O homem de terno pede desculpas por isso. Vendo a situação, Soa pensa que apesar da aparência intimidadora, fala com muita educação. Talvez o tenha julgado mal. Esses pensamentos são interrompidos pelo homem que pergunta se ele tem tempo hoje. Soa responde que só após terminar seu turno. Então, o homem decide esperar do lado de fora até lá. Já sós, o Tako empolgado comenta o quão incrível isso é, pois ele está sendo recrutado pela maior agência de VTubers. Mas Soa o lembra que não é um recrutamento, que foi apenas por intermédio de Zuzuin. Isso nem diminui a animação de Utako, que feliz menciona o quão inédito é que a 812 Pro, famosa por contratar apenas garotas, agora aceitará um VTuber masculino. Sem dúvida será um escândalo. Ao ouvir isso, Soa fica paralisado, porque isso significa que ele será o único homem na agência, cercado de garotas. O Tako confirma que será exatamente assim, apenas mulheres ao seu redor, e com um sorriso tingido de preocupação, deseja-lhe sorte com isso. Alguns dias depois, ao chegar no prédio da agência, Soa percebe que se meteu em uma encrenca, pois o lugar grita só garotas. Além de ser o local da reunião, é a maior agência de VTubers, e ele é apenas um novato total. Ele também teme fazer algo errado e causar a demissão de Zuzuin. Com isso em mente, ele diz que isso é algo que não pode acontecer. Jihoa conduziu Suda pelo prédio, seu tom afiado e profissional. As portas do elevador se abriram com um clique suave enquanto eles entravam. Então, do corredor, o som de passos apressados ecoou. Alguém correndo, sem fôlego, implorando para que segurassem a porta. Uma figura pequena apareceu, segurando o peito enquanto ofegava. Sua aparência chamou a atenção de Suda. Ela parecia uma aluna do ensino fundamental, perdida e sozinha em um lugar sério demais para ela. Um pensamento silencioso pairou. Por que ela estava ali sozinha? Com um sorriso confiante, ela ofereceu gratidão, o tom leve mas autoritário. Suda respondeu com calma, perguntando qual andar escolher. Os olhos dela se estreitaram levemente, a compostura firme enquanto instruía para pressionar o andar 12. O elevador subiu em silêncio, parando no andar 12. O homem falou, notando que era o mesmo andar deles. Um leve empurrão da garota chamou sua atenção enquanto ela perguntava qual era o motivo dele estar ali. Ele hesitou, as palavras vacilando. Os olhos dela se estreitaram, estudando-o silenciosamente. Um pensamento cruzou sua mente. Como estavam indo para o mesmo andar, talvez essa pessoa também fosse uma tuber. Mas a dúvida veio em seguida, questionando se seria correto dizer que o motivo de estar ali era se tornar um. Suda permaneceu em silêncio, cuidadoso para não falar sem pensar, com medo de que qualquer palavra pudesse causar problemas para Isuzu. Ele perguntou se ela estava voltando da escola primária,
caminhando sozinha. A pergunta feriu seu orgulho. Ela ergueu a cabeça e declarou que estava no 3º ano do Ensino Fundamental 2. A surpresa dele foi imediata, atônito com a resposta repetindo-a como se quisesse confirmar a verdade. Ele tentou entender, pensando como as alunas do Ensino Fundamental 2 hoje em dia pareciam tão bonitas. Ela ficou de pé com confiança, sua postura firme e composta, sua beleza inegável. Suda a observava em silêncio, seus pensamentos divididos entre admiração e descrença. Isuzu também era bonita. No entanto, algo na presença dela tocava mais fundo. Seu olhar se demorou demais, e ela se virou, cruzando os braços, os olhos fixos nele com uma pressão silenciosa. Ela congelou por um momento, descrença brilhando em seus olhos antes que o choque tomasse conta. Suda baixou o olhar, inseguro, admitindo com honestidade silenciosa que não sabia quem ela era. A voz dela se elevou com frustração, incapaz de aceitar a verdade, exigindo como alguém poderia não conhecê-la, perguntando se ele ao menos assistia à televisão. Suda respondeu calmamente, dizendo que não, que passava a maior parte do tempo navegando no celular. Ela suspirou profundamente, pressionando a mão na testa. Cruzou os braços com confiança presunçosa, chamando-o de zoomer até o âmago. Suda retrucou, acusando-a de não ser diferente. O sorriso dela apenas se aprofundou, os olhos brilhando com malícia enquanto ela colocava a mão sobre o peito, dizendo que era ousado falar com ela naquele tom. Uma risada suave escapou de seus lábios, seguida por um olhar de divertimento afiado, enquanto ela se aproximava. Intrigada com sua ousadia, Suda pausou, murmurando um agradecimento confuso enquanto o olhar dela permaneceu. Ela se apresentou como Arkten Ryugai, o tom afiado e firme, os olhos brilhando com uma dominação silenciosa. O nome atingiu com peso, um pensamento emergindo. Onde ele tinha ouvido aquele nome antes? Enquanto a luz do elevador subia para o andar 10, ela acrescentou com certeza calma que apenas uma pessoa não conheceria o seu nome. Suda tentou se lembrar, enquanto a voz dela cortava, afiada e composta, chamando-o de desprovido de refinamento. Ele se virou dizendo para ela deixá-la em paz, mas ela permaneceu inabalável. O nome Tenryugai surgiu em sua mente, familiar dos dias de escola primária. As palavras dela mudaram para o diretor, e a realização o atingiu. Não podia ser. Uma risada silenciosa escapou dele, inquieto, enquanto o olhar confiante dela se fixava nele. Ela o chamou de divertido e único. Ark ergueu o dedo, sua voz calma, mas cortante no ar. O irmão mais velho de Wine. As palavras atingiram fundo, congelando Suda no lugar. Seus olhos se arregamaram, choque e confusão colidindo, enquanto o silêncio pesava entre eles. Ark avançou com confiança afiada, seu olhar fixo nele enquanto dizia que ele veio comprar o presidente da empresa, o irmão de Wine. Suda congelou, o choque apertando sua respiração, o pensamento atingindo com força. Sua identidade como irmão de Wine foi instantaneamente exposta. Seu leve sorriso carregava uma ponta de frieza, e enquanto seus olhos se estreitaram, uma pergunta cortou sua mente. Quem é ela realmente? Suda ficou pensativo, a tensão escrita em seu rosto. As palavras ecoavam. O Takako disse que não havia VTubers masculinos na 812 Pro. Somente acelerou, suspeitando que pudesse ser uma trampa. Ele cerrou as mãos, determinado a não causar problemas para Isuzu, recusando-se a arrastá-la para isso. Mesmo sem experiência em streaming, ele resolveu enfrentar sozinho. Devo lidar com isso sozinho, pensou ele, olhos afiados com determinação, sem perceber os passos silenciosos se aproximando por trás. Kasumi riu alto, chamando-o de muito faresco, sua voz afiada e confiante. Suda congelou, assustado com a explosão repentina de energia dela. O sorriso dela se transformou em um sorriso conhecedor, enquanto seus olhos se estreitaram, declarando que enganá-lo era inútil. A mudança em seu tom carregava orgulho e certeza, não deixando espaço para dúvidas. Ela ficou ereta com confiança, sua voz cheia de confiança enquanto declarava o dom do ouvido absoluto e a habilidade que apenas um verdadeiro gênio pianista poderia possuir, sua mão repousando orgulhosa contra o peito. Antes que seus olhos se arregalassem em descrença, as palavras ouvido absoluto escaparam em uma realização atônita. Ark se inclinou para trás com um sorriso calmo, mencionando como o incidente da transmissão ao vivo fez do garoto um tópico de conversa. Agora conhecido como irmão de Wou, a realização o atingiu. Ela tinha esquecido de desligar a transmissão. O pânico brilhou em seus olhos enquanto ele pensou que talvez fosse um blefe. Não podia ser admitido imediatamente. Ele decidiu testar se era verdade ou não. Então o tom confiante de Ark cortou o ar, dizendo que não precisava se preocupar. Nada seria vazado. Seu sorriso permaneceu afiado, enquanto a sua atenção se transformou em uma resolução firme. Se era assim, que fosse assim. Ele batia na mesa em ritmo, repetindo o movimento com foco tenso, questionando que som era aquele, que tom ele carregava. A expressão de Ark permaneceu fria, imaginando o que ele estava fazendo. Ele tentou argumentar, dizendo que
Se o ouvido absoluto realmente existisse, as notas de agora deveriam ser Ré, Mi e Fá. A paciência dela rompeu, exigindo saber se isso era uma zombaria ou um teste. O ar ficou cortante, enquanto o blefe dele vacilou sob o olhar penetrante dela. Sua tentativa de parecer esperto encontrou o desafio firme dela. Ark falou com certeza afiada, dizendo que a primeira nota foi Sol, depois Si e a última foi Mi, sem erro. Suda olhou atonado, chamando de incrível identificar notas sem qualquer ferramenta. Ark cruzou os braços respondendo com orgulho, perguntando quem eles achavam que ela era. Suda perguntou se ela realmente conseguia distinguir que suas vozes tinham apenas Dó e Mi, franzindo a testa perguntando por que ele ainda zombava assim. Suda respondeu rapidamente, dizendo que não era zombaria, apenas para provar se era verdade ou não. Ark deu um passo à frente e sua voz subiu, chamando-o de rude por falar assim. O ar entre eles ficou tenso, orgulho colidindo com dúvida. A porta se abriu quando uma mulher entrou, dando boas-vindas. Uma risada seguiu, ousada, afiada, chamando o lugar de animado. Suda e Ark se viraram com surpresa. Com passos comedidos, ela se aproximou, seu tom firme, ao se apresentar como a presidente e diretora da 812 Production. O nome dela, Nicole Worm, caiu com uma autoridade silenciosa. A porta se abriu depois de um chamado quieto para entrar. Dentro, Suda viu a placa com o nome Nicoa. Confusão cruzou seu rosto, enquanto ele murmurou um nome, percebendo que não era desconhecido. Então, com um sorriso calmo, Radiant Drish falou, seu tom firme. Essa é minha filha. Suda congelou. A incredulidade o atingiu com força. Sua voz falhou em choque. Filha? A presidente Nicole Worm ficou de pé com graça calma, seus óculos brilhando, enquanto o sorriso confiante tocava seus lábios. Sua aparência resultava a elegância, fazendo aparecer uma mulher na casa dos 20. No entanto, Suda estará em descrença ao perceber que, se ela fosse realmente a mãe, sua idade deveria estar em torno dos 30 ou até mais velha. O pensamento a atordoou. Ela não parecia tão velha assim. Ao se virar ligeiramente, sua pose e beleza o deixaram sem palavras. Ri entrou com passos calmos, sua voz suave enquanto se desculpava pela visita repentina de um homem forte aparecendo no local. Suda e Isuzu se viraram para ela, ainda incertos sobre o que fazer com a situação. De pé, alto, em seu terno preto, Ri fez uma leve reverência às palavras dela. Sua presença silenciosa, porém imponente. Com um tom composto, Ri o dispensou, dizendo que ele poderia sair. O homem obedeceu sem hesitação, sua retirada deixando o ambiente em um silêncio imóvel. Agora, apenas Ri, Suda e Ark permaneciam, enfrentando-se na tensão silenciosa que seguiu sua saída. Ark ficou quieta, seus pensamentos acelerados, perguntando-se por que ainda estava ali. Suda parecia inquieto, sua expressão tensa enquanto lamentava ter se envergonhado na frente da presidente. Nicole Ark se virou para Ri, apontando para o recém-chegado e perguntando se ele era um dos dela, aquele dito ser o irmão mais velho de Wine. Ri riu suavemente, seu sorriso calmo e encantador, confirmando com facilidade enquanto pedia que mantivesse em segredo. O ar se acalmou, mas a tensão das conexões ocultas persistia entre eles. A voz de Ri cortou o silêncio, firme e afiada ao pronunciar o nome. Suas palavras carregavam um leve traço de reconhecimento. Então, Ark ergueu a mão com um sorriso confiante, seu tom leve mais firme, dizendo apenas, tá bem. O clima mudou em um instante. Os olhos de Suda se arregalaram. Suda congelou, quando a voz calma de Isuzu cortou o ar, perguntando se o nome era realmente Ark Kumakumakuan. Sua expressão endureceu, incapaz de negar, enquanto outra voz se ergueu em descrença, questionando se era real. Isuzu sorriu levemente, dizendo que ele finalmente havia percebido. Seu tom era ao mesmo tempo afiado e conhecedor. Então, Ri se aproximou, seu olhar inabalável enquanto falava com certeza silenciosa. Ark Kumakuma. Esse nome carregava uma verdade que nenhum deles podia ignorar. Kasumi ficou de pé com confiança, sua expressão afiada enquanto ergueu a mão e apresentou o nome que carregava poder. Ark Kumakuma, a principal VTuber da 812 Pro, uma das 4 rainhas celestiais conhecidas em toda a cena. Quando o mundo dos VTubers ainda era um sonho distante, lendas surgiram da tela. Streamers cuja fama alcançava além da imaginação. Eles construíram a base da cultura VTuber de hoje. Cada um símbolo de poder e criatividade. Entre eles, um nome brilhava mais forte que a maioria. Ark Kumakuma, da 812 Pro.
o ídolo encapuzado, cujo charme e espírito capturaram inúmeros corações pelo céu digital. Suda segurou a mão de Ark com força, sua voz cheia de admiração e gratidão, enquanto a agradecia, chamando-a de Ark-senpai. Os olhos de Ark se arregalaram de surpresa, pega desprevenida pelo gesto repentino dele. A memória de Isuzu surgiu, de como a influência de Ark deu a ela um lugar para crescer e brilhar. Enquanto a luz refletia nos olhos de Ark, a emoção crescia dentro dela. Ela se lembrava de liderar o mundo dos VTubers ainda no Ensino Fundamental 2. As palavras de Suda alcançaram seu coração, chamando-a de incrível, e por um momento, sua compostura suavizou. Seus olhos brilhavam com orgulho e descrença silenciosos. Suda observava a tela com admiração, seus olhos seguindo as duas streamers que dançavam com energia e alegria. Ele pensou em como suas vidas cotidianas se tornaram mais brilhantes, inspiradas pela influência de Ark. Ri ficou quieta ao lado, sua voz calma porém sincera, admitindo que ela também havia crescido por causa daquela mesma luz. Gratidão encheu suas palavras, firmes e sinceras. O rosto de Suda se iluminou com um sorriso brilhante, sua expressão cheia de respeito e admiração, declarando seu profundo respeito por Ark com pura honestidade. Os olhos dela baixaram, um som suave escapando de seus lábios, os dedos tremendo contra a fita em seu peito enquanto murmurava, "Não é bem assim." Ark cruzou os braços, virando-se com um suspiro orgulhoso, dizendo que estava tudo bem em apenas agir normalmente e não ser tão formal. Suda ficou ao lado dela, quieto e inseguro, murmurando que fazer algo assim parecia impossível. Ela olhou para ele com olhos calmos, sua voz suave ao dizer que estava tudo bem. A música encheu o ar, e seu tom ficou mais leve, porque ser tratada como uma pessoa comum parecia suficiente. Ela se virou ligeiramente. As palavras vieram suaves, firmes, mas carregadas de significado, chamando a presença diante dela de especial. Diante dela, ele ficou congelado, a respiração presa, os olhos arregalados em descrença silenciosa. Ri explodiu em risadas, sua voz brilhante e confiante enquanto elogiava o talento de Suda, dizendo que era a primeira vez em que Ark falava assim. Suda ficou diante dela, inseguro, murmurando um agradecimento tímido pelo elogio. Então, com passos calmos e um olhar composto, seus saltos clicando levemente contra o chão enquanto disse, "Então, Suda-kun?" Ri avançou com um sorriso confiante, declarando que era hora de começar a entrevista com a presidente. Suda congelou, assustado com suas palavras, exclamando em descrença sobre a entrevista. Olhou para ele sem se impressionar, perguntando por que ele estava tão chocado. Então lembrou que estavam ali para trabalhar. Ri recostou-se na cadeira, dizendo que a administração precisava saber exatamente quem estavam contratando, já que trabalhariam juntos. Suda de pé diante dela. Admitiu que era a primeira vez fazendo uma entrevista, sua voz incerta, mas antes que pudesse pensar mais, chamou seu nome de forma afiada. A expressão calma de Ri suavizou, enquanto ela se inclinou ligeiramente para a frente. Sua voz firme enquanto falava sobre determinação. Seu sorriso composto carregava curiosidade e intenção, enquanto olhava para a frente, perguntando o que impulsionava tal determinação. Por que a escolha foi feita para se tornar um VTuber? Ri ficou de pé, sua voz firme enquanto falava sobre o motivo de querer ser notável. Suda encontrou seus olhos, inseguro, com pensamentos acelerados sobre se deveria falar honestamente ali ou não. A pergunta permanecia dentro dele, dividida entre a verdade e o medo. E se a resposta certa fosse algo que... Suda gritou com toda a sua força, declarando que tudo era por Isuzu. As palavras escaparam rápido demais, a boca se movendo mais rápido que a mente. Ri ficou em silêncio, seus olhos refletindo a luz enquanto uma surpresa brilhou em seus olhos. Isuzu congelou, sua respiração presa em choque. Uma pausa pesada seguiu, interrompida apenas pelo punho cerrado de Suda tremendo ao seu lado. A realização o atingiu. Aquelas palavras escaparam rápido demais, a boca se movendo mais rápido que a mente. Suda ficou de pé com olhos firmes, aceitando o que viesse a seguir. Ri observava calmamente, dizendo que mentiras nunca funcionariam, que ninguém poderia ser enganado. Então, com uma respiração comedida, ela concluiu suas palavras, nomeando aquela que conectava tudo. Isuzu. Mesmo sendo uma estudante do Ensino Fundamental 2, a garota já havia assumido o peso de sustentar sua família, trabalhando incansavelmente apesar de sua idade. Cada dia ela enfrentava a crueldade de estranhos online, suportando palavras duras sem vacilar.
No entanto, do outro lado, uma voz composta lembrava que tal dor fazia parte do caminho que ela havia escolhido, que cada risco, cada ferida, vinha com a escolha de ser um VTuber. Suda falou com uma determinação silenciosa, sabendo que, por mais forte que alguém tentasse ser, o coração ainda carregaria suas feridas. Seus olhos ardiam com determinação. Ele queria proteger Isuzu, apoiá-la do lugar mais próximo possível. Naquele momento, uma convicção clara se formou dentro dele: estar ao seu lado, protegê-la e ser a força invisível por trás do seu sorriso. Suda permaneceu firme, seus olhos cheios de determinação. Enquanto memórias do sorriso de Isuzu cruzavam sua mente, o pensamento de todos que cuidaram dela, que mostraram amor, ecoavam nele profundamente. Com a determinação ardendo em seu peito, ele declarou seu propósito: honrar a todos eles. Esse era o motivo por trás da sua escolha, a razão para dar um passo à frente e se tornar um VTuber. Ri ergueu a mão com um sorriso confiante, declarando o resultado com orgulho. Suda havia passado. Seus olhos afiados brilhavam por trás dos óculos enquanto o recebia no mundo dos VTubers, chamando-o de irmão de Wine Queen. Suda ficou ali dividido entre surpresa e descrença, suas palavras vacilando. Ri inclinou-se para frente com uma satisfação brincalhona. Suda fez uma reverência profunda, sua voz firme, enquanto agradeceu com todo o coração. O sorriso confiante de Ri retornou, enquanto ela ergueu um dedo, anunciando o que viria a seguir. Suda iria diretamente para uma transmissão ao vivo colaborativa. Seus olhos se arregalaram, respondendo com uma determinação firme. O ar ao redor deles parecia carregado, e, com um brilho orgulhoso nos olhos, Ri afirmou claramente: essa colaboração seria com o talento número 1 da agência. Ark ergueu a mão com confiança elegante. A voz de Suda, clara e imponente, declarou uma colaboração ao vivo com Ark Kuma Kuma. Suda Shiojiri congelou, sua respiração parou, o corpo rígido em descrença. Sob a luz fraca da noite, Isuzu pulou nos braços de Suda, gritando: Oni, bem-vindo de volta! A força o fez recuar, o choque cruzando seu rosto. Ainda sem fôlego, ele a segurou e disse calmamente: Cheguei, Isuzu. As mãos dela subiram, penteando seu cabelo enquanto o alívio suavizava seus olhos. Com um brilho de excitação, ela perguntou se a estreia já havia sido agendada e quando aconteceria. Suda Shiojiri deu um leve sorriso cansado, respondendo que ela já devia estar certa de que ele passaria. Isuzu Shiojiri sorriu com confiança brilhante, seus olhos reluzindo, enquanto declarava total crença de que o Ni passaria. Sua voz carregava certeza, seu rosto brilhando de orgulho. Suda Shiojiri a olhou com alívio calmo. Um leve rubor surgiu, enquanto gratidão silenciosa enchia sua expressão. Ele deu um pequeno aceno antes de se virar. Isuzu juntou as mãos, um zumbido brincalhão, escapando enquanto dava um passo à frente, seu tom leve, mas ansioso, ao falar sobre a transmissão ao vivo de Irmãos planejada para hoje. Suda Shiojiri congelou em descrença. Lutando para entender suas palavras, Isuzu Shiojiri juntou as mãos e explicou que, como a última transmissão causou caos, fariam outra ao vivo. Uma conversa simples enquanto se desculpavam. Sua voz era calma, quase certa. Ela olhou para cima, perguntando se Oni se juntaria e se desculparia junto. Seus olhos se aguçaram, a respiração firme, e com uma resolução repentina, ele gritou: Claro, finalmente chegou a hora. A sala brilhava com a luz fria dos monitores, enquanto Suda Shiojiri ficava diante deles, silencioso e focado. O avatar do modelo estava pronto, desenhado perfeitamente para ele. Era o personagem do irmão de Wine, criado com habilidade e precisão. Ele falou com uma determinação silenciosa, sabendo que tudo estava pronto. A voz de Isuzu Shiojiri seguiu, afiada e cheia de energia, dizendo que sua mama terminou rápido, mais rápido do que o esperado. Suda Shiojiri examinou a tela, percebendo como era notável criar um modelo tão detalhado em tão pouco tempo. O mundo dos VTubers chamava a designer de mama, uma tradição estranha, mas adequada. Um dia, ele decidiu que agradeceria a essa mama. Então, Isuzu Shiojiri o chamou, sua voz clara. Ele se aproximou enquanto a cadeira ao lado dela clicava no lugar. Ela apontou para o microfone e explicou que falariam por ele, o que significava que ele se sentaria ao lado dela. Ele assentiu uma vez, em silêncio, enquanto a preparação para o próximo passo estava completa. Suda Shiojiri virou a cabeça ligeiramente, seus olhos calmos se estreitando com hesitação silenciosa. Isuzu Shiojiri se inclinou para a frente, seu tom gentil mais certo, perguntando se Oni-chan poderia sentar um pouco mais perto. O brilho suave da tela iluminava seu rosto enquanto o silêncio se estabeleceu entre eles. Ela esperava, paciente e firme, sua expressão calma, quase indecifrável. Isuzu Shiojiri recostou-se na cadeira, dando uma piscada afiada e chamando Suda Shiojiri de Oni sem vergonha. Sua voz cortou a sala silenciosa, provocadora, mas precisa. Suda Shiojiri congelou,
seu rosto ardendo enquanto Isuzu Shiojiri se inclinava mais perto com um sorriso provocador, jogando palavras descuidadas que o deixaram sem fala. Ele gritou de volta em descrença, desejindo saber onde ela aprendeu a falar assim. Mas ela apenas riu mais alto, apontando como ele parecia constrangido. Sua risada ecoava enquanto provocava, dizendo que estava tudo bem já que eram irmãos. A paciência dele se rompeu, a voz elevada, pedindo que ela escutasse pelo menos uma vez. Então, o momento mudou. Isuzu ficou silenciosa, abaixando a cabeça, sua expressão escurecendo. O tom de Suda suavizou, confusão em seus olhos enquanto perguntava o que havia de errado, mas a única resposta dela foi um silêncio calmo. Isuzu Shiojiri abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com mãos trêmulas enquanto falava suavemente sobre más notícias. Suda Shiojiri virou-se para ela, confuso, perguntando o que ela queria dizer com más notícias. A tela piscava com mensagens zombadeiras, palavras brincalhonas, dizendo, finalmente percebeu, e perguntando por quanto tempo planejavam agir tão próximos. Seus olhos se arregalaram quando a realização os atingiu. Isuzu forçou uma pose alegre, exibindo um sinal de paz com um sorriso nervoso enquanto gritava sobre a segunda transmissão ao vivo não oficial, se tornando outro desastre. Momentos antes, os dois haviam se sentado lado a lado, rostos iluminados pelo monitor, tentando gerenciar a transmissão. Agora, enquanto ela limpava a garganta e tentava se recuperar, Isuzu Wine falou firmemente, questionando por que todo mundo estava acordado tão tarde. Sua voz firme com autoridade. Ela lembrava que o trabalho ainda aguardava amanhã. Seu tom cortava o caos. O chat explodiu com descrença. Normalmente, apenas 30 mil assistiam, mas agora 150 mil estavam lá. Isuzu Shiojiri tentava manter a calma, suas palavras escapulindo, enquanto Suda Shiojiri congelou, sua respiração presa ao perceber o número. 150 mil pessoas, assistindo, muito além do que haviam planejado. Suda Shiojiri ficou congelado, a frustração apertando seu peito enquanto a realização o atingia. 2 transmissões, ao vivo, ambas terminando no caos. Ele cerrou os punhos, incapaz de deixar passar, murmurando que as coisas não poderiam continuar assim. A voz afiada de Ryu Nikou ecoava em sua mente, lembrando-o de sua promessa de proteger Isuzu, de respeitar aqueles que assistiam. No entanto, em vez de salvá-la, ele apenas prejudicou ainda mais sua reputação. Seu maxilar se terrou, a respiração se estabilizando, enquanto a determinação substituiu o arrependimento. A única coisa a fazer agora, pensou, era agir. Suda Shiojiri se ajoelhou, pressionando a testa no chão, sua voz firme enquanto se desculpava por arruinar 2 transmissões ao vivo seguidas. Admitindo o fracasso como profissional, Isuzu Shiojiri estar um choque, incapaz de falar. Ele prometeu que não deixaria isso acontecer novamente, seu tom finando com determinação. Os comentários explodiram, alguns questionando se ele realmente fez um doguesa, outros chamando de irmão de Wine e alguns dizendo que não era necessário. Mas ele permaneceu firme, declarando que por causa disso, ele assumiria total responsabilidade. Suda Shiojiri encarou a tela, sua voz firme enquanto pedia a todos que não abandonassem Isuzu. Isuzu Shiojiri o olhou em silêncio, seus lábios semi-abrindo enquanto chamava seu nome suavemente. Seus olhos baixaram, sombreados com determinação. O chat se encheu de vozes chamando de Aniki, parabenizando-o como o irmão de Wine e agradecendo por mostrar outro lado de Wine. Suda observava as palavras aparecerem uma atrás da outra, percebendo que, apesar de tudo, eles ainda escolheram ficar. Isuzu Shiojiri apontou para a frente, sua voz firme, enquanto alertava todos para não roubarem a atenção de seu irmão. Seu rosto corou com determinação, enquanto declarou que nunca o entregaria a ninguém. O chat explodiu com reações, algumas provocadoras, outras comovidas, chamando-o de brocon, dizendo que estava tudo bem já que eram irmãos, ou que sua proximidade era reconfortante. Suda Shiojiri estava em silêncio, um leve suspiro escapando, enquanto percebia que os espectadores ainda não sabiam a verdade por trás de tudo. A verdade se estabeleceu entre eles, ambos não eram irmãos de sangue. Sem argumentos, sem negação, apenas a aceitação silenciosa do que sempre estava lá. O laço que os unia não era de sangue, mas algo construído com o tempo. Suda deitou a bama, sussurrando. Finalmente acabou. Naquela manhã, um incidente acontecera, uma transmissão ao vivo destinada a um pedido de desculpas a Isuzu pelo erro anterior. Ele se ajoelhou, gritando seu pedido de desculpas, dizendo que era para compensar a última transmissão. No entanto, o resultado foi pior. Em vez de consertar as coisas, criaram outro desastre. A voz de Isuzu ecoava em sua mente, admitindo que a segunda transmissão não oficial também virou caos. Tudo que era para reparar sua imagem apenas aprofundou o caos, deixando-o ainda sob o peso do fracasso. Suda Shiojiri encarou a tela, a descrença apertando seu peito. O nome deles dominavam as principais tendências. Doações chegavam incessantemente, alcançando o maior recorde na história do Superchat. Ele sussurrou que o que aconteceu antes foi de apenas um acidente. No entanto, tornou-se viral bem além do controle. Ele admitiu não entender nada do mundo dos VTubers. Ainda assim, no fundo sabia que esse caos era algo pelo qual deveria ser grato. À medida que mais mensagens apareciam,
dinheiro enviado para a vida diária, oferendas dedicadas apenas ao irmão de Izuzu. Ele ficou parado, o brilho do celular refletindo uma mistura de confusão e aceitação silenciosa. Izuzu irrompeu no quarto, sua voz alta e cheia de vida, enquanto pulava na cama, chamando com energia incontrolável. Suda congelou, dividido entre surpresa e descrença, observando seu sorriso enquanto declarava que o café da manhã já estava pronto. Sobre a mesa, um papel rotulado como contrato descansava ao lado deles. Um lembrete das palavras de Yuri de que a aprovação dos pais ainda era necessária. A luz da manhã enchia o quarto enquanto uma voz calma saudava Suda, chamando-o por um apelido que apenas a família usaria. Suda respondeu suavemente, retribuindo o cumprimento enquanto se sentava ao lado de sua Suzu na mesa de jantar. O pai deles, vestido de forma arrumada com um avental amarrado na cintura, aproximou-se com um sorriso que carregava tanto tranquilidade quanto uma autoridade silenciosa. Ele colocou um prato de café da manhã diante deles, ovos fritos com a gema para cima, cozidos à perfeição, do jeito que Suda sempre preferia. E Suzu comemorou com empolgação, a alegria em sua voz cortando a calmaria da manhã. Enquanto começavam a comer, ela falou animada sobre ter visitado o 812 Pro no dia anterior e ter sido entrevistada. Suas palavras estavam cheias de orgulho e energia. O ar da manhã ficou imóvel quando Suda ergueu o olhar, encontrando o olhar calmo mais curioso do pai. A voz do homem carregava um peso silencioso ao perguntar o que havia acontecido em seguida. Suda endireitou as costas, com a expressão firme, porém cheia de uma determinação tranquila. Com um leve sorriso confiante, ele disse que planejava se tornar um VTuber. As palavras saíram de seus lábios com um senso de finalidade. O pai ficou em silêncio, os olhos ilegíveis, a pausa entre eles carregada de significado. Então vieram as perguntas, simples, diretas, mas pesadas o suficiente para testar a convicção. Era realmente bom para ele se tornar um? O homem falou firmemente, perguntando se a decisão havia sido tomada com pressa, lembrando que, por ainda ser um estudante do ensino médio, ainda havia tempo para pensar. Seu tom suavizou, sugerindo que seria melhor tirar um tempo para entender o que realmente precisava ser feito antes de decidir. O garoto ficou quieto, percebendo que as palavras eram verdades, sussurrando que aquilo estava completamente além do esperado. O relógio ao lado dele ticava constantemente, marcando o peso de uma escolha que não podia mais ser ignorada. Suda permaneceu em silêncio, seus pensamentos girando em torno das palavras que ainda ecoavam de antes. Ele nunca esperava tanta contenção do pai, alguém que sempre demonstrou apoio inabalável. Até mesmo Isuzu, normalmente tão composta, ficou surpresa, com o garfo congelado no ar, admitindo que as palavras faziam sentido. A mente de Suda se apertou com conflito, questionando o que precisava ser feito para reconquistar aquela confiança. A imagem do pai surgiu em sua memória, sempre respeitoso, sempre apoiando os dois não importava o que, e agora esse apoio parecia um peso que ele precisava honrar, algo que não podia mais dar como garantido. Suda sentou-se diante do pai, atenção espessa, porém silenciosa. Suas palavras saíram firmes, tentando aliviar a preocupação do homem, dizendo que não era bem assim, apenas que a preocupação havia preenchido o ar. A verdade era clara. Ser novo significava que o fracasso era uma possibilidade real, e até ele sabia disso. No entanto, por baixo dessa honestidade, ardia uma vontade que se recusava a desaparecer. Seu olhar se firmou, a voz certa. Não importava o que, o objetivo permanecia inalterado, tornar-se um VTuber. Não era mais apenas um sonho, era uma resolução, afiada e inabalável, nascida justamente das dúvidas que estavam diante dele. Suda se manteve firme, a voz tremelando, porém cheia de convicção, dizendo que queria se tornar um VTuber, não pela fama, mas para ajudar seu pai e sua Suzu. Seus olhos ardiam de propósito enquanto se inclinava para frente, recusando-se a recuar. Do outro lado da mesa, seu pai o observava em silêncio, o peso do momento pressionando entre eles. Então, com um leve sorriso sarcástico e um suspiro baixo, o homem murmurou apenas duas palavras, chamando-o de tolo. Suda encarou seu pai, os olhos firmes, enquanto o homem se inclinava perto, a voz afiada, porém calma, dizendo que Suda sempre se importava demais, sempre pensando na família. As palavras acertaram fundo, mas Suda permaneceu em silêncio. Mais tarde, no café silencioso, ele se movia pelo ambiente vazio, com o avental ainda posto, admitindo que todo esse tempo tinha sido gasto apenas ajudando com tarefas domésticas e com o café. A mão do pai descansou sobre sua cabeça, o peso dela firme,
a voz baixa dizendo que aquilo já era suficiente. A expressão calma de Gerald suavizou quando olhou para Suda, um leve sorriso rompendo seu rosto geralmente severo. Com tranquilidade e certeza, ele disse para ele ir em frente e se tornar um VTuber. Suda parou por um segundo, a descrença passando por seu rosto antes de soltar, surpreso se realmente era permitido. Gerald apenas se virou dizendo que era uma decisão dele próprio. Enquanto caminhava, seu tom permaneceu firme, adicionando um último pensamento. Além disso, essa escolha já era dele para carregar. Gerald olhou para Suda com convicção calma, o tom firme ao dizer para ele lutar com tudo o que tiver. Mesmo que o fracasso viesse, não importaria, porque ninguém na família jamais riria dele por tentar. Os olhos de Suda se arregalaram, surpresa misturada com alívio enquanto absorvia aquelas palavras. O homem mais velho deu um leve sorriso confiante, assegurando que ficasse calmo, enquanto o garoto cerrou os punhos e acenou com a cabeça, respondendo com uma determinação silenciosa que era verdade. E Suzu se manteve firme, com a expressão brilhante e confiante, prometendo que sempre ficaria ao lado dele. As palavras carregavam a força de certeza, como se nada pudesse abalar aquele bonde. Havia aceitado ele, o Yadi e Izuzu. Sua voz suavizou enquanto agradecia a ambos, seu coração pesado mas calmo, grato pela família. Os olhos de Rami brilhavam por trás dos óculos, sua voz transbordava de empolgação ao elogiar o último stream de Suda, chamando-o de incrível. 150 mil espectadores, verdadeiramente extraordinário. Suda, de pé diante dela, parecia surpreso e inquieto. Seu tom permaneceu calmo ao mencionar que aquilo tinha sido apenas um acidente. Ele se perguntava baixinho por que não havia raiva em resposta. Rami sorriu com confiança, dizendo: o último stream foi incrível, alcançando 150 mil espectadores e até trending em primeiro lugar. Ela lhe disse que não havia motivo para ficar com raiva, o hype era grande demais. Suda parecia incerto, pensando que aquilo era inesperado, sem saber se realmente estava tudo bem. Entregando uma carta de seus pais, ele falou baixinho. Rami pegou a carta, assentiu uma vez e disse: obrigada. Sua voz calma não deixava espaço para dúvidas. Enquanto o momento se estabelecia entre eles, Rami estudou os papéis com um olhar afiado, explicando que não havia nenhuma regra limitando as inscrições apenas a VTubers femininas. Seu tom permaneceu calmo e confiante. Do outro lado da sala, alguém perguntou por que ela havia decidido recrutar um VTuber masculino dessa vez, e sua resposta veio firme: ela nunca havia imposto tais restrições. Mais tarde, no silêncio do salão de entrevistas, ela se sentou diante de uma fila de aspirantes. A assistente admitiu que já haviam entrevistado vários youtubers masculinos antes, mas algo nessa ocasião parecia diferente. Rami se recostou na cadeira, os papéis em sua mão farfalhando suavemente enquanto falava com calma precisão. Muitos VTubers masculinos, explicou ela, vêm apenas para mostrar seus eus escondidos, antes de provar seu talento, perseguindo a imagem dos outros em vez do próprio potencial. Sua voz não carregava raiva, apenas uma decepção silenciosa, ao dizer como era lamentável e como esse tipo de mentalidade matava a própria capacidade deles. Seus olhos suavizaram brevemente, depois se firmaram novamente. Assim que o modelo 2D estiver pronto, acrescentou ela entraria em contato novamente. Suda estava de pé diante do prédio alto, olhando para cima, pensando que ainda havia muitas coisas que precisava entender. Talvez quando estivesse no topo, a vista finalmente mudasse, revelando o que estivera escondido o tempo todo. Então uma voz rompeu o barulho, chamando seu nome com firmeza. Ao se virar, ele viu Ark parada a vir. Ela sorriu e disse que fazia tempo, perguntando se ele havia acabado de terminar. Suda perguntou se ela também tinha vindo e estava prestes a voltar para casa. Ark assentiu, dizendo que deveriam ir juntos para casa. Afinal, ela era bastante famosa. Seu tom era casual, mas sua postura carregava a presença de alguém que sabia exatamente quem era e como o mundo a via. Enquanto os dois caminhavam lado a lado, um enorme outdoor se erguia acima deles, exibindo a tour de concertos de Tenryugu Ark. Suda parou por um momento, olhando para cima e questionando por que alguém como ela, uma pianista famosa com uma propaganda tão grandiosa, escolheria se tornar uma VTuber.
Rami se recostou na cadeira, calma porém afiada, explicando que todo VTuber usa uma máscara, um personagem criado para interagir com os espectadores. Suas palavras ecoavam com uma certeza silenciosa. Em outro lugar, Kasumi estava pensativa, percebendo que devia haver um motivo para alguém como Ark se esconder atrás daquela máscara. Sua expressão se contraiu, perdida em uma reflexão silenciosa. Seu olhar se voltou para ela, imaginando por que alguém como Ark precisaria se ocultar atrás do rosto de VTuber, quando mesmo sem ele, ela já brilhava com tanto charme. Do lado de fora, Suda e Ark caminhavam juntos. Seu passo diminuiu enquanto murmurava que talvez tivessem andado demais. Ark congelou, suas bochechas ficando vermelhas brilhantes enquanto seu coração acelerava mais rápido que suas reflexões. Suda inclinou a cabeça, confuso com a reação dela, perguntando se havia algo errado. Entretanto, para Ark, aquela simples palavra ecoava sem parar, rompendo sua compostura fria e deixando-a parada ali. Ark cerrou os punhos, a frustração nublando seu rosto, enquanto soltava um gemido. Sua mente corria, insistindo que havia algo mais importante em que se concentrar. Caminhando ao lado de Suda, ela tentou estabilizar a voz, mencionando como o público devia estar animado esperando pelo stream deles. Suda coçou a cabeça, distraído, murmurando sobre a configuração de seu computador. A tensão se dissolveu em uma caminhada silenciosa, estranha, porém estranhamente familiar, enquanto ambos fingiam não notar como seus corações ainda batiam mais rápido do que antes. Ark se lencopriu à frente, curiosa brilhando por trás dos óculos, ao perguntar sobre o computador que estava faltando. Suda coçou o pescoço sem jeito, admitindo que o único que havia em casa pertencia à sua irmã. Ark murmurou pensativa, refletiu por um momento, então sugeriu que caminhassem juntos em vez disso. A proposta repentina o deixou assustado, sem saber o que pensar. Rapidamente, Ark acenou com as mãos, nervosa, insistindo que ele não entendesse mal. Sua oferta não era o que parecia. Ark cruzou os braços com determinação, declarando que entendia tudo perfeitamente. Suda congelou, surpreso com a confiança repentina dela. Ela se inclinou mais, apontando com firmeza e insistindo que ele não tirasse conclusões erradas. Seu plano era claro, ela emprestaria o computador reserva para que pudessem trabalhar imediatamente. Suda gaguejou, incerto, perguntando para onde eles estavam indo, mas o olhar de Ark cortou através dele. Hesitação. Com um sorriso sarcástico por trás dos óculos escuros, ela declarou o próximo passo, indo direto para a casa dele. Os olhos de Suda se arregalaram em descrença, sua voz se transformando em um grito assustado. O pensamento correu pela sua mente. Alguém além da irmã realmente queria ir até a casa dele? Ark caminhava ao lado de Suda com passos firmes, a voz estável enquanto declarava o motivo para a live stream. Ela emprestaria seu computador reserva e ajudaria a configurá-lo para que pudesse ser usado imediatamente. Seu tom não deixava espaço para dúvidas. Então, virando o olhar para ele, ela disse claramente: agora eles iriam para a casa dele. Ark parou em frente ao café, os olhos brilhando de admiração enquanto elogiava o quão bonito era o lugar. Percebendo que a família tinha um negócio de café em casa, Suda sorriu levemente, sugerindo que fossem direto para a casa dele. Embora uma surpresa tivesse piscado em seu tom, sem hesitação, Ark segurou o chapéu e o apressou, dizendo que deveriam entrar e configurar o computador imediatamente. Suda fez uma reverência profunda, a voz cheia de gratidão. Ark abaixou os óculos escuros com um sorriso confiante, dizendo que não havia necessidade de ser tão formal. Era dever de uma sênior ajudar um júnior. Suda a observava em silêncio, percebendo o quão natural era para Ark oferecer ajuda, sempre agindo com sinceridade genuína. Enquanto ela caminhava à frente, determinada e elegante, ele a seguia atrás, admirando a forma como ela avançava sem evitação, como se ajudar os outros fosse simplesmente parte de quem ela era. O interior silencioso do café se fundia perfeitamente com a casa. Cada espaço estava conectado com cuidado. Suda explicou que o primeiro andar, voltado para a rua, servia como café, enquanto os fundos se tornavam a cozinha e a sala de estar. Ark ouvia atentamente, os olhos percorrendo cada canto, curiosa com o layout. Ele continuou, dizendo: os quartos ficam no andar de cima.
O primeiro quarto à esquerda pertence a Izuzu. Ark assentiu suavemente, seguindo a descrição com interesse. Ark parecia pensativa, o olhar firme enquanto se perguntava em voz alta se Izuzu estaria em seu quarto, na esperança de cumprimentá-la. Suda coçou a nuca, olhando nervosamente para a porta fechada. Seu tom suavizou ao admitir que sua Izuzi era bastante tímida, sugerindo que talvez fosse melhor para outra ocasião. Um leve sorriso apologético cruzou seu rosto, revelando tanto hesitação quanto uma compreensão silenciosa. Ark ficou parada à porta, oferecendo um adeus calmo, suas palavras firmes e sinceras. Suda respondeu com uma gratidão silenciosa, o tom suave, mas certo. Pensamentos corriam pela mente de Ark. Se o encontro acontecesse de repente, Izuzu poderia entrar em pânico e deixar uma má impressão. A preocupação aparecia em seu rosto, uma mistura de tensão e cuidado. No entanto, ao recordar o sorriso deles juntos, sua expressão suavizou. O objetivo estava claro: ajudar Izuzi a se sentir confortável. Suda falou baixo, pedindo que ela tivesse cuidado ao subir. Ele subiu as escadas, uma mão segurando seu chapéu, os passos cautelosos, mas firmes. Seus olhos a seguiam em silêncio, focados apenas em seu movimento. Ela congelou por um momento, os olhos arregalados ao notar algo inesperado. Suda rapidamente estendeu a mão, chamando-a para parar, a voz afiada com urgência. Ela tropeçou, perguntando o que havia de errado. Enquanto ele a estabilizava, era melhor que o garoto subisse primeiro. Sua expressão ficou tensa, quase séria, enquanto ela piscava confusa, murmurando baixinho que sua reação havia sido um pouco intensa demais. Suda abriu a porta, o tom calmo ao se desculpar caso o lugar estivesse um pouco bagunçado. Ark ficou imóvel, respondendo baixinho com um hesitante ok. Seus passos eram pequenos ao calçar os chinelos. Seus olhos de Suda a seguiam, com um traço de preocupação em seu olhar firme ao perguntar: Ark, o que há de errado? A voz de Ark tremeu ao dizer que estava tudo bem e pedir permissão para entrar. Suda olhou para ela intrigado, a expressão calma, mas questionadora. Ela tirou seus sapatos em silêncio, os passos pequenos e hesitantes. Então, sem dizer nada, entrou, ocupando-se imediatamente em ajustar as coisas rápido. Ela se movia rápido, as mãos firmes e precisas, cada movimento ágil como de uma deusa em ação. Embora ainda estivesse no ensino fundamental, sua habilidade já superava a de muitos. Ele observava em silêncio, percebendo quão talentosa ela havia se tornado. Sem dizer nada, ele decidiu fazer café para ela. Ela não parava, os olhos fixos na tela, os movimentos implacáveis. Ela permanecia quieta sobre a mesa, a mente inquieta, admitindo quão estranho era sentir-se nervosa hoje, mesmo não sendo nada de especial. Parecia que a pessoa que ela era agora não era a mesma de sempre. Enquanto isso, Suda percorria a casa silenciosa, alheio à calma inquieta que esperava do outro lado da porta. A porta rangeu ao se abrir quando Suda entrou, carregando 2 copos nas mãos. De atrás da porta, Izuzu piou, assustada, chamando seu nome baixinho. Ele sorriu leve, dizendo que estava em casa. Sua expressão se tensionou, uma mistura de confusão e inquietação ao retribuir o cumprimento, murmurando que algo naquele momento parecia estranho. Suda parou perto da porta, captando vozes fracas vindos do seu quarto. Percebendo que havia alguém lá dentro, Ark estava perto. Tensa, com os pensamentos acelerados, suspeitando que o desconforto de Izuzu tinha algo a ver com Kuma Kuma. A confusão se instalou enquanto ela se perguntava se seria melhor ficar em silêncio. Seus olhos se estreitaram em um cálculo silencioso. Por dentro, dúvida e curiosidade se entrelaçavam, sua expressão presa entre hesitação e uma resolução calma. Suda mencionou que uma amiga tinha vindo visitar, o tom casual e leve. Izuzu congelou, os olhos arregalados de descrença, chocada com a ideia de que o irmão realmente tinha uma amiga. A constatação acertou mais forte do que o esperado, deixando sua expressão presa entre surpresa e confusão. Enquanto o ar se acalmava, Suda se desculpou, dizendo que poderia ficar um pouco barulhento. Izuzu desviou os olhares, respondendo baixinho que estava tudo bem. Sua voz era firme, mas os pensamentos ainda estavam emaranhados em descrença.
Suda entrou no quarto com cuidado, segurando 2 copos nas mãos, sendo recebido pelo brilho intenso da tela e pelo grito assustado de Ark. O laptop piscava enquanto ela anunciava que a configuração estava completa. Sua voz rápida e composta, ele ofereceu a bebida educadamente, dizendo para ela se servir. Ela olhou para o copo surpresa e agradecida, impressionada com a rapidez com que fora preparado. Ele sorriu de leve, perguntando quem ela achava que ele era. Pegando a bebida, ela sussurrou baixinho, o tom quieto, mas firme, os olhos firmes com um toque de desafio. Ark deu um gole, os olhos arregalando de surpresa quando o sabor a atingiu. Rico, suave, perfeitamente equilibrado. Ela exclamou o quão delicioso era, elogiando Suda por ser incrível em fazer café. Ele sorriu com humildade, admitindo que, comparado ao pai, ainda era um iniciante. Ela sorriu, dizendo que tinha gostado e que voltaria da próxima vez. Sua voz estava cheia de sinceridade brincalhona. Ele riu baixinho, dizendo que o pai ficaria feliz em ganhar uma nova cliente e que ela seria bem-vinda a qualquer momento. Ela ficou sentada em silêncio, os dedos segurando levemente o copo, enquanto o olhar baixava. A bebida acabou mais rápido do que o esperado, fazendo-a pensar em silêncio sobre como tinha terminado tão depressa. Talvez fosse porque o quarto parecia quente, ela se perguntou. No entanto, com um pequeno sorriso inquieto, admitiu que não era o calor, eram os nervos. Um leve rubor traçou suas bochechas enquanto ela apertava o copo com mais força, confessando baixinho que aquela era a primeira vez que entrava em um quarto de um menino. Ele congelou, segurando o copo em silêncio, percebendo o quão seca sua garganta estava. Do outro lado, ela se remexia, ainda corada pelo momento anterior. O quarto ficou quieto, até que um súbito surto de pânico escapou dela, alegando uma sede insuportável. Ele se virou surpreso, só para vê-la estendendo a mão, desesperada por outra bebida. Com um suspiro suave e um leve sorriso, ele entregou o copo, o gelo tilingando baixinho entre eles. Enquanto a tensão se acalmava lentamente, ela olhou fixamente para a bebida, a compreensão surgindo enquanto seus olhos arregalaram. O pensamento a acertou com força. Ele havia usado o mesmo canudo que ela bebera. Sua mente girou em pânico, o rosto ficando vermelho enquanto tentava processar aquilo, as palavras saindo emboladas em descrença. O copo tremeu levemente em suas mãos, o pulso acelerando com confusão e vergonha, enquanto seus pensamentos se emaranhavam entre choque e a ideia absurda que ela não conseguia dizer em voz alta. Suda permaneceu silente, um traço de confusão sombreando seus olhos calmos. Seus pensamentos corriam, convencido de que ela devia ter desgostado do que aconteceu. O gaguejar dela sendo prova. Com um tom apologético, ele falou, lamentando ter feito algo que talvez ela tivesse achado desagradável. Do outro lado, a garota cerrou os punhos, o rosto vermelho enquanto tropeçava nas palavras, tentando negar, o coração batendo mais rápido do que razão. Sua batida cardíaca se estabilizou enquanto ela expirava suavemente, os olhos baixos em reflexão silenciosa. O sabor permanecia, estranhamente confortante. Foi bom, admitiu para si mesma, embora um leve rubor ainda colorisse suas bochechas. Sua mão roçou o braço, incerta, mas calma. A amargura estava lá, inconfundível, mas algo nela a atraía, deixando um leve arrepio para trás. Era uma mistura de doçura e picada, do tipo que permanecia muito tempo depois do primeiro gole, viciante à sua própria maneira silenciosa. Um baque súbito ecoou pelo quarto, quebrando o silêncio. Suda se virou rapidamente, percebendo que o barulho vinha do quarto ao lado. Sua voz calma carregava uma leve preocupação, imaginando que era coisa da Suzu. Ark, esfregando a cabeça com leve frustração, murmurou que a Zuzu poderia estar brava. Seus ombros se tensionaram enquanto explicava que as paredes eram finas. Talvez a conversa deles tivesse ficado barulhenta demais. Suda olhou para a parede, pensativo, porém calmo, comentando como poderia ser incômodo quando as paredes são tão finas. Ark ficou sentada em silêncio, os olhos suaves, enquanto ela admitiu sentir inveja. Suda se virou para ela, curioso, o tom calmo mas questionante. Ela baixou o olhar, explicando que sua casa estava sempre cheia de gente ocupada, deixando pouco tempo para se reunirem assim. Sua voz carregava um traço de saudade enquanto falava.
seus dedos segurando levemente a borda da manga. Momentos se passaram antes que ela forçasse um pequeno sorriso dizendo que era algo com o qual já havia se acostumado. Suda colocou a mão na cabeça de Ark, percebendo que ela carregava muitos pensamentos. Ark congelou, os olhos arregalados enquanto o silêncio preenchia o quarto. As palavras escaparam suavemente. Ark também tinha muitas preocupações. Uma breve pausa se seguiu, terminando apenas com um som quieto e incerto entre eles. Ark olhou para cima, a voz suave, perguntando por que Suda era sempre tão gentil com ela. Ele sorriu levemente, dizendo que era porque ela parecia uma irmãzinha. Um golpe repentino se seguiu, forte e inesperado. A irritação de Isuzu quebrando a calmaria. Suda piscou, esfregando a cabeça em confusão, sem entender por que Isuzu parecia tão brava. Ark se levantou determinada, a expressão feroz enquanto chamava o nome de Suda. A frustração surgiu em sua voz, afirmando que era injusto entrar no quarto de um menino e roubar todos os primeiros momentos sem hesitação. Sua mão se fechou enquanto ela exigia o mesmo, pedindo o primeiro dele também. Então, com uma determinação repentina, ela declarou que fariam isso ao vivo. Suda congelou em choque, os olhos arregalados, incapaz de processar a tempestade que ela acabara de desencadear. Ark de repente deu um passo à frente, a expressão feroz e cheia de intenção, fazendo Suda se tensionar enquanto chamava o nome dela em surpresa. Antes que outra palavra pudesse se formar, uma tempestade de golpes se seguiu, cada golpe ecoando pelo quarto em rajadas rápidas. Suda ficou paralisado, atordoado com o surto repentino, enquanto Ark se virou bruscamente para o laptop, seus movimentos rápidos e focados. Ele só conseguia olhar, confuso, enquanto perguntava o que ela estava prestes a fazer em seguida. Ark sentou-se diante da tela brilhante, a voz calma porém decisiva, dizendo que a transmissão ao vivo começaria. Um collab não oficial, apenas uma conversa casual, nada mais. Suda, assustado com a compostura dela, perguntou incrédulo se aquilo aconteceria ali. Ark simplesmente continuou, explicando que já havia postado online, o tom firme enquanto os dedos se moviam sobre o teclado. O monitor ganhou vida, uma mensagem alegre aparecendo na tela, dando as boas-vindas a todos e pedindo cooperação, dirigida gentilmente à irmã mais velha de Wayne. Ark digitava com foco, os olhos afiados enquanto anunciava uma transmissão ao vivo especial, a primeira collab com um VTuber popular da 812 Pro. Suda congelou em descrença, percebendo que a transmissão aconteceria bem ali, naquele quarto. Vestida em uma roupa divertida, a garota na tela falava alegremente, dizendo que era uma chance de ser conhecida por muitos. Suda hesitou, questionando se um collab tão repentino realmente estava tudo bem. Enquanto a voz alegre explicava que colaborações assim poderiam até acontecer pessoalmente, e não apenas online. A tela brilhava, a conexão unindo dois mundos, um atrás da câmera e outro diante dela. Ark ficou de pé perto dele, a expressão séria, enquanto alertou que o público nunca poderia descobrir que eles estavam no mesmo quarto. Suda congelou, percebendo o risco. Um encontro repentino como aquele poderia chocar todo mundo. A ideia de duas pessoas transmitindo sobre o mesmo teto, sendo uma delas uma VTuber nova, poderia se espalhar rapidamente. A voz de Ark tremeu enquanto murmurava sua preocupação, e Suda gaguejou concordando. Para eles, aquela transmissão ao vivo repentina era mais do que uma colaboração. Era um encontro não planejado entre uma VTuber viral e um dos nomes mais populares do mundo. Ark ergueu o punho bem alto, confiança ardendo em seus olhos enquanto suas palavras ecoavam com certeza. Apenas uma conversa de 20 minutos, mas o suficiente para causar uma tempestade online. As tags em alta apareceram na tela, o nome dela subindo rápido, transformando-se na próxima onda viral. A emoção percorreu seu corpo, sabendo que a fama estava ao alcance das mãos. Suda observava de perto, calmo, mas certo de que com Ark, tudo se desenrolaria bem. Os números na tela dispararam rapidamente, centenas de milhares de pessoas sintonizando em poucos instantes. Ambos encarando o monitor, enquanto a constatação os atingia. Isso não era normal. O que deveria ter sido uma pequena transmissão casual havia atraído uma tempestade de atenção. Ark, calma porém afiada, apontou o quão normal era uma transmissão em dia de semana. Enquanto Suda tentava manter a compostura, notando a influência assustadora da fama de Wayne. Com uma respiração firme, o cursor pairou sobre o botão. Iniciar transmissão. A contagem regressiva para algo muito maior do que o esperado havia começado. Kuma Kuma cumprimentou todos com um sorriso brilhante, seu alegre Kong Kuma preenchendo o quarto. Suda congelou, olhando em descrença enquanto sua voz mudava de repente, soando como uma pessoa completamente diferente, deixando-o atônico em silêncio. Ark falou com calma confiante, sua voz mudando para o tom de uma dubladora de anime, causando espanto imediato. A transmissão explodiu em empolgação, fãs inundando o chat, chamando pela irmã de Wayne e torcendo pelo nome dela. Suda observava, atônito, percebendo o quão poderoso era o efeito.
Ao Kuma tentou chamar sua atenção, fazendo biquinho enquanto a multidão enlouquecia com comentários sem fim elogiando a VTuber número 1 do mundo. Ark ficou de pé, nervosa, forçando um sorriso que carregava uma borda afiada e intimidadora ao seu lado enquanto pedia para começar a abertura, assumindo o controle da cena imediatamente. Ark se desculpou, tropeçando nas palavras, enquanto Kuma alegremente mudava o clima para algo mais leve, perguntando de forma brincalhona para ser chamada pelo nome. O chat se encheu de risadas, reagindo à mudança desajeitada de Ark para seu modo educado. Até mesmo o poderoso Anik-chan foi atraído pelo ritmo fácil de Kuma, encontrando lentamente o equilíbrio no caos animado da transmissão. Ark tentava manter a calma, explicando que chamá-la de Kuma-senpai parecia mais natural do que qualquer outra coisa, embora a confusão pairasse no ar enquanto ambos lutavam para se ajustar. O tom de Kuma se afiou, questionando por que a culpa tinha caído sobre ela, antes de ceder e dizer a Ark que chamá-la como preferisse. A tensão diminuiu quando Ark pediu desculpas baixinho, dizendo que não havia intenção de ofender, apenas respeito. O bate-papo explodiu em risadas, chamando Ark de destruidora de personagem. Enquanto a alegria habitual de Kuma se transformava em algo genuíno, seu eu verdadeiro transparecendo, trazido à tona sem esforço pela presença silenciosa de Ark. Ark sorriu para a tela, chamando alguém de o mais precioso para ela. Um baque repentino se seguiu, assustando Suda quando ela bateu na parede sem aviso. Ele olhou confuso enquanto ela se virava calmamente, dizendo que não era nada e para ir relaxar. Ela explicou que sua irmã costumava bater na parede assim quando as coisas ficavam muito intensas. Ark e Suda congelaram em pânico quando a constatação os atingiu. Kamishi poderia estar ao vivo enquanto eles estavam juntos. Seus rostos ficaram pálidos, os olhos agalhados enquanto a tensão preenchia o quarto. Ambos se inclinaram em direção à tela, gritando em uníssono, desesperados para consertar a situação. O medo cresceu quando Suda segurou a cabeça, percebendo que o público poderia ver tudo. O ar ficou mais pesado ao redor deles, cada segundo parecendo mais denso enquanto ele murmurava para não deixar os espectadores descobrirem, anunciando que mais uma pessoa entraria. Ark se virou para ele com um olhar assustado, sugerindo que era hora de apresentar outra convidada. Seus olhos se encontraram, a tensão piscando por um momento antes de Suda assentir em compreensão. Um passo alto ecoou quando a porta se abriu, revelando a próxima chegada. Chamando o nome de Isuzu e declarando que era a vez dela, enquanto os outros se endireitavam, prontos para o collab de 3 pessoas começar. Isuzu deu um passo à frente, olhos afiados e voz fria, chamando o irmão e exigindo saber quem era a garota ao lado dele. O ar ficou tenso, o olhar dela cortando o quarto como uma lâmina. Da tela, o tom brincalhão de Kamishi quebrou o silêncio, comentando o caos com palavras provocadoras sobre perigo e drama. Ela riu levemente, anunciando o próximo ato, um duelo intenso entre 2 irmãos, transformando a tensão em um espetáculo que só alimentava ainda mais a empolgação. Ark tentou apresentar Isuzu com um tom calmo. Enquanto a tensão preenchia o quarto, Isuzu sentou-se em silêncio, o olhar afiado e frio, claramente insatisfeita. Sua voz tremeu de irritação ao exigir por que aquela garota estava ali, insistindo que ela deveria ir embora. Ark tentou argumentar, explicando que estavam no meio de uma colaboração. Isuzu desviou o olhar, frustrada, mas segurando as palavras. O ar entre eles, espesso com um silêncio inconfortável, se instalou mais uma vez. Ark pediu desculpas baixinho, dizendo que sua irmã não era muito educada, enquanto Isuzu murmurou que os 2 irmãos eram iguais. Wine e Kuma sorriram, dizendo que estava tudo bem, já que era o primeiro collab deles. Ark olhou para Isuzu, hesitante, enquanto o nome dela escapava baixinho. Isuzu se levantou com orgulho, braços cruzados e um sorriso brilhante, embora a energia ao redor dela mudasse rapidamente. A audácia anterior que a havia empurrado para dentro do quarto começou a desaparecer, sendo substituída pela natureza tímida escondida por baixo de sua emoção. Ark observava em silêncio, percebendo o medo por trás do rosto calmo. Ele queria ajudar, mas com tantos olhos assistindo, segurou-se, sabendo que não podiam deixar ninguém notar. Suda olhou para ela com um olhar calmo e firme, chamando baixinho por Suzu. Sua voz carregava calor, firme mas confortante. Ele recordou que aquela que estava ali não era mais a tímida e introvertida de antes. Su falou suavemente, lembrando-a que agora ela não era a tímida e introvertida. Ela estava ali para entreter muitas pessoas. Su Wine.
a VTuber famosa conhecida por todos. Isuzu pareceu desconcertada, bochechas quentes enquanto tentava manter a calma. Alguém gritou para não mencionar nomes reais, seguido do pedido de desculpa silencioso de Suda. O alívio veio com um suspiro. Felizmente o mudo estava ligado, mas a paz não durou. Vozes provocadoras perguntaram por que havia uma garota sentada ao seu lado, e Suda congelou, preso no meio do caos provocativo deles. Aliviado por tudo ter voltado ao normal, enquanto provocações brincalhonas enchiam o ar sobre uma irmãzinha Yandere perseguindo o irmão. Risadas se seguiram quando Ark provocou que Isuzu se importava profundamente com seu Oni-chan, fazendo Isuzu inflar as bochechas e negar. Sua reação envergonhada só aumentava o caos alegre ao redor deles. Com um sorriso ousado, a garota se inclinou para a frente, declarando que não perderia tão facilmente. Seus olhos brilhavam com determinação, encontrando a tela diante dela. Mensagens chegavam aos montes, palavras de alegria, surpresa e suporte. Cada uma ecoando a empolgação do momento. De dúvidas à admiração, os corações dos espectadores mudaram, agora torcendo pelo laço que havia se fortalecido diante dos olhos deles. Isuzu agarrou-se, confusa com as palavras calmas, pedindo para não perder. Suda observava em silêncio, enquanto um pensamento quieto se seguiu, desejando que Isuzu pudesse ter mais espaço para si mesma, mais luz além da família. Pela primeira vez, ela finalmente podia conversar e sorrir com outras pessoas fora de